tempo, eu começo já faço há um tempinho aqui no Facebook. A minha intenção, meu nome é Vanessa Labrigalini, a minha intenção é poder conversar e compartilhar conhecimentos que tenham a ver com a espiritualidade. Eu acho que a maior riqueza que um ser humano pode ter é o conhecimento, não aquele adquirido somente pelos bancos da escola ou da faculdade, ou seja, lá de concurso, mas a sabedoria da vida que a gente possa ter, a intuição que a gente possa ativar, o papo que a gente tem, a família que a gente tem e tudo mais. Isso é poder conversar, isso também é conhecimento. E acho, de verdade, verdadeiríssima, que todo mundo tem o seu. Todo mundo tem o que dizer, todo mundo tem o que crescer e compartilhar. Então, essa é a nossa intenção. E hoje a gente fez uma votação aqui no Facebook. Eu estou achando engraçado aqui porque ele está entrando de um outro jeito, um jeito bem esquisito, como a gente está vivendo esses tempos aqui do coronavírus. Mas está aqui, está aqui. Estou esperando as pessoas chegarem aqui por aqui, mas eles estão chegando diferente aqui, ó, olha só. Como está tudo esquisito, o Facebook também está esquisito. Isso é muito interessante. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre a história desse coronavírus. Aqui a gente não vai conversar sobre essas cachorras, elas não param. Toda vez que eu faço algum ao vivo, gente, é a coisa mais maluca do mundo. Essas cachorras, elas têm alguma coisa para fazer que não é ficar quieta. Matilda, o que vocês estão fazendo aí? Tipo, nada a ver. Elas estão num trilhozinho da porta, que deve ter caído um cisco, e elas estão ali, são duas cachorras, elas estão ali achando que é um predador, uma zebra no safari para pegar esse negócio. Vocês não sabem a zona que elas estão fazendo. Não vou mostrar porque não dá para eu virar aqui, fica mais bagunça ainda. Mas sejam muito bem-vindos. A nossa intenção hoje de conversar sobre vírus e a espiritualidade não é falar sobre o que está quase todo mundo sabendo aí, como se prevenir, porque saber todo mundo sabe, se prevenir eu não sei se está rolando. Mas aí é outra história. A nossa história é poder conversar um pouquinho. A gente lançou uma enquete de 3 temas. Um tema era coronavírus e a espiritualidade. O outro é sobre nascer e morrer. E até eu coloquei um nome engraçado, daqui a pouco eu falo porque eu esqueci o nome que eu próprio coloquei. Na verdade é um provérbio. E a outra sobre Orixá e Yansan. Então eram 3 temas. Teve umas votações. Teve algumas pessoas que votaram, comentaram, foi muito interessante. Aqui na própria página do Além da Letra no Facebook. Empatou e aí desempatou na última, no 46 do segundo tempo, desempatou para a gente conversar sobre o coronavírus e a espiritualidade. Então, como é que eu estava falando? Estou aqui no Instagram, estou aqui no Facebook. E aí eu estou criando um outro espaço que eu estou achando que é melhor, que está todo mundo fazendo, estou achando que é melhor, não porque está todo mundo fazendo, mas que seja ali uma forma mais fácil da gente divulgar, conversar e atingir as pessoas para poder conversar, que é no YouTube. Então, o canal do YouTube, se você quiser, lindeza, sua foto foi ignorada, isso é muito engraçadinho. Vou falar o voto do Felipe que está colocando ali no Instagram. Se você puder acessar lá no YouTube, chama Sou Porque Somos. Ubuntu é um provérbio, é um lema, vamos dizer assim, africano. Sou Porque Somos. E eu coloquei só o nome sem Ubuntu, chama Sou Porque Somos no YouTube. E é uma história que a gente está tentando fazer aí também no YouTube. Mas aí eu fiquei pensando, putz, eu vou fazer no Instagram, vou fazer no Facebook, vou fazer no YouTube? Vão me achar louca? Vou, porque eu sou mesmo. Então, o que eu estava voltando para falar com vocês a gente lançou uma enquete nessa semana, acho que foi na segunda-feira, falando de 3 temas. Eu queria só pegar o próprio tema que eu próprio inventei, que na verdade é um provérbio. Talvez vocês não tenham conhecimento desse provérbio, mas é interessante a gente conversar sobre provérbios e a relação com o espiritual, e etc, etc, porque o espiritual cabe tudo. E falar em espiritual, entre as 8 e as 8h30 vai ter um panelaço, né? Contra o despresidente. Então, estamos aqui, mas eu estou com a cabeça lá também, porque sou a favor disso aí, tá? Só para marcar a minha posição, que eu não estou à parte do que está acontecendo. E eu acho que o espiritual, ele navega sim com a política, mas não com a política partidária somente, mas dizer assunto com a polis, que quer dizer cidade, que quer dizer a nossa cidadania, a nossa forma de exercer essa história inteira de estarmos na cidade. Então, não estou à parte, estava marcada aqui às 8 e eu resolvi não desmarcar por causa da história do despresidente, porque vão ter outras manifestações, balança que ele cai. E balança que a gente precisa ver essa democracia de que vai funcionar.
se todo mundo vota errado e aí a gente tira, põe, parece criancinha quando não quer mais o brinquedo. Mas a gente vai crescer e esse é outro assunto. Então, a gente tinha uma enquete essa semana aqui no canal do Facebook, que se chama Além da Letra, para quem não conhece, que está no Instagram, que a gente lançou. Coronavírus e a espiritualidade era o outro era o dia da morte. Ixi, o dia da morte é mais feliz que o dia do nascimento? E o outro, Orixá e Ançã. E aí, por um voto de verdade, foram poucos votantes, foram, sei lá, 10, 12, eu acho bastante, eu acho muito legal vocês aqui. Se fosse 1, 2, 10 milhões, para mim, é a certeza de que eu não estou louca sozinha, que a gente está no manicômio, todo mundo junto, que pensa de uma forma interessante, que é o conhecimento. E acho, de verdade, que a gente não pode estudar para si. A gente tem que estudar para poder passar esse conhecimento, para a gente poder compartilhar esse conhecimento. Pouco que eu sei, poder falar com você e conhecer o que você sabe. Nossa, mas eu não sei nada, sabe? Essa é a questão. A minha história, quando eu comecei a fazer esse canal, essa história de ter mais gente para escutar, ter mais gente para eu aprender, é um pouco isso, porque eu acredito, de verdade verdadeiríssima, se você me conhecesse pessoalmente, você ia saber que isso é verdade, que todo mundo tem um conhecimento que pode ser replicado, só não é se o outro não quiser aprender e que não quiser ouvir. O restante está aí, aberto, esse vasto mundo do conhecimento. Então, Vanessa, para de enrolar, porque agora todo mundo aqui chegou, quem chega depois vai chegar. O Felipe, engraçadinho, ele sempre, porque teve uma outra enquete anterior, Felipe, pai de santo, meu irmão, camarada das nossas histórias e tudo mais, sua bênção hoje e sempre, ele colocou numa enquete que teve lá atrás, o orixá maravilhoso, pai dele, que é o Xaguiã, e não ganhou aquela vez, e dessa vez não tinha essa alternativa nas enquetes, e ele mesmo assim falou, o Xaguiã, engraçadinho. E a cachorra continua ali no trilho procurando um cisco que parece uma zebra no safari. Se vocês ouvirem um barulho esquisito, é a cachorra, que ela é grande, num trilhozinho pequenininho de porta maluca. Bom, aqui a ideia, gente, não é falar sobre o vírus em si, as formas de prevenção, que eu espero muito que vocês estejam bem cientes dela. E saber que é de fato uma pandemia, né? Que é esse nome esquisitíssimo, PAN é a coisa mais generalizada de todos e tudo lá, que atingiu o mundo inteiro, e por ter atingido outros países antes, a gente pode olhar para esses outros países. Tem coisas que a gente pode aprender já para não errar. Então, essas formas de prevenção são necessárias, tem muita coisa ainda por acontecer, não podemos ser videntes de infernos que não existe, né, de ficar numa paranoia, porque isso não adianta, mas a nossa história aqui é conversar sobre que tem a ver com esse tal de apocalipse. Porque essa história de por que pega tanto a gente esse vírus, né? Por que a gente, que não é só a quarentena que faz a gente refletir, por que isso nos comove e não comove a história, por exemplo, que a gente conversou semana passada no Sagrado Feminino, que a gente fez uma live, sobre a história do feminicídio, que eu vou falar um dado para você, que em 2019 matou 1.310 mulheres foram vítimas de feminicídio. Por que isso não faz com que as pessoas se juntem e façam ações e se reconheçam e se solidarizem? Por que é interessante que esse vírus fez com que as pessoas tivessem que se recolher e tivessem que ficar um pouco mais reflexivas? E nessa reflexão, e vocês sabem que cabeça é uma coisa maluca, a gente acaba pensando coisa doida, né? E tem muito doido pensando coisa doida mesmo, que é função do doido é pensar coisa doida. Tem lá, os neo tem prêmio de fazer no pensamento equivocado, né? É incrível. O senhor Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal, e como líder ele poderia bem ter mais sensatez, mas não é o caso dele. Nossa, você está falando mal de alguém, Vanessa? Eu estou. Eu estou porque eu acho pernicioso quando você tem na sua mão o poder
da liderança, seja ela de uma pessoa ou de 10 milhões, você fazer um uso tão de má fé como ele faz. Quando ele fala que o medo provocado por essa história do vírus é o medo das artimanhas e táticas, eu estou lendo até o que ele falou, e táticas do Satanás. Essa forma dessa religião, que eu nem considero religião, porque evangélicos, pentecostais e até alguns neopentecostais, eu considero religião sim, porque estudam. Agora, quando você fica no coaching da prosperidade o tempo inteiro, eu fiz uma experiência pessoal e na faculdade que eu fiquei 3 meses indo no culto da Igreja Universal, sabe? Eu tô no Facebook aqui ainda, gente, que parece que fugiu daqui. O Facebook não tá muito bom aqui para. Ah, tá, agora não tá aqui. E eu fui lá e como participante mesmo da igreja e eu descobri coisas que nem foram tão legais. O foco fica muito no dinheiro. Quando o cara fala isso, que é artimanhas do Satanás, cabe as pessoas acreditarem ou não, mas quando você é líder e tem algum respeito, as pessoas acabam te seguindo. Lógico que as pessoas têm discernimento, se não tem é outra questão. Mas com essa liderança fica muito preeminente, né? Às vezes você não saca direito se é verdade, se é mentira, você vai seguindo no rebanho. E é um perigo que ele faz. Quando ele fala que esse medo é artimanha do Satanás, Malafaia, que é de outra denominação, que não é a Igreja Universal, que eu acho que é Deus e Amor, talvez, se eu não estiver enganado, ele fala que só se a justiça me impedir, eu não fecho as minhas igrejas. Dessa forma, é engraçado, porque as pessoas se colocam no lugar acima da coletividade. Isso é uma piração, que também não é o assunto propriamente dito que eu vou dizer, mas eu estou começando a tecer essa linha que eu estou querendo conversar com vocês. Epidemias, pragas e etc., sempre houveram. Na Bíblia, o livro sagrado para os cristãos, dos cristãos, não do Velho Testamento, que é a Torá, do Novo Testamento, e na Torá diz também bastante sobre praga. Essa história da praga e epidemia é uma coisa recorrente, né? O Apocalipse na Bíblia, que era aí já é o último livro da Bíblia, diz muito disso. No Gênesis, eu não sei, no Êxodo, acho, diz muito das pragas, que aí eu preciso só recorrer à Bíblia direitinho para saber. Isso tudo sempre esteve presente na história do homem. Sempre. Sempre teve. Aí as pessoas vêm com essa história, por isso que eu queria conversar, vírus e espiritualidade, com essa história de que o mundo está acabando. Na minha visão, o mundo acaba para quem morre, e eu que acredito em outras vidas, acaba nesse plano e já começa em outra. E vamos que vamos. Essa história de o Satanás chegando, não sei o quê, nananá, eu fico muito com uma teoria e eu quero saber a opinião de vocês, que é a história da ação e reação, e tem a ver muito com o que os espíritas estão dizendo, que eu acredito bastante, que foi uma live que a gente fez aqui sobre a data limite do Chico Xavier, que ele teve essa visão em relação a fazia tanto tempo depois de uma anunciação que ia acontecer em 2019, essa história de que o mundo seria outro, ou a gente iria para trás, ou a gente se regeneraria. Como o mundo não teve isso em 2019, uma hecatombe, uma terceira guerra mundial, que era isso, que era a história da data limite, quer dizer que o ser humano ganhou um voucher, um aval para siga em paz e consiga se regenerar. Falam-se muito em expurgo. Os espíritas falam muito expurgo, eu gosto muito dessa denominação expurgo. Expurgar, não sei, é aquela coisa, você tem um carnegão, aquela coisa nojenta do furúnculo mesmo, para tirar fora. E diziam, a Gasparetto, grande Zíbia Gasparetto, qual plano que ela está, muito sábia, espírita que escreveu 750 mil livros, fez uma marca importante no espiritismo. Ela escrevia, tem várias críticas a ela, vamos fazer as críticas e conversar, mas não é o foco. Ela dizia, há uns 10 anos atrás, mais ou menos,
sobre essa história do expurgo, que o ser humano, a humanidade, estava entrando nessa era do expurgo. A era do expurgo vamos imaginar, né, bem parcamente falando, vamos imaginar que tem um grande ralo da humanidade, em que a gente deposita todas as nossas sombras, problemas, traições, corrupções, sacanagens, assassinatos, tudo contra a vida humana, e aqui fica pairando isso tudo, e essa limpeza tem que ser feita. Quando estamos vibrando positivamente em grande quantidade, essa limpeza se autofaz, mas quando acontece o que andava e que anda acontecendo, que a galera tá caprichando na baixaria da consciência, na baixaria da corrupção, na baixaria de tudo que é história, de que rouba merenda, a galera não tem acesso à habitação, muitos pobres, pouco rico, etc, etc. Quando o ser humano pega esse brinquedinho e faz o que quer com esse brinquedinho, essa sujeira vai se pairando no ar e isso cria craca absurda. E o próprio universo, que é sábio, todas as naturezas presentes nele, que são deuses sábios, em outros planos, que vibram e nos ajudam aqui, ó. Peraí, galera, vamos subir, vamos conectar positivamente e falar, peraí, não tá dando para limpar, a gente limpa de outra forma. E essa forma gente, vocês estão tendo uma chancezinha aí de ação e reação mesmo, nada de, eu não acredito, e aí é bom a gente também conversar o que a gente pensa. Eu não acredito que tenha um grande olho olhando pra gente, falando você fez errado, você fez certo, você fez certo, você fez errado, você fez certo, você... Não acredito nisso. Eu não acredito em céu e inferno, né? Então, eu quero saber das crenças de vocês, porque para a gente conversar e saber o que cada um acha, a gente precisa saber do que a gente acredita. Eu acredito, de verdade, verdadeira, que a gente nasceu aqui para ser feliz. A gente tem essa missão. Fazer, vivo, no horizontal, sem mandar em ninguém, como tribo mesmo, e nascemos para cumprirmos a nossa missão, sem atrapalhação, sem sacanagens e tudo mais. Eu não acredito que a gente veio aqui pagar dívida nenhuma. Eu não acredito, eu não vivo assim. E não vivo falando, tirei uma caca de nariz e alguém está me olhando. Fiz alguma coisa errada, Deus. Esse Deus punitivo, para mim, não existe. E demorou muito tempo para eu poder absorver esse Deus, deusa, de uma forma diferente, que eu também acho que tem muito a ver com o nosso ensinamento, nossa escola, nossa forma de pensar desde que a gente nasce. Então, quando eu penso o vírus, eu penso o que o ser humano anda fazendo, que tá uma engraçada. Eu não queria nem falar palhaçada, porque eu fui palhaço em festa infantil e até consegui comprar meu primeiro carro com o dinheiro da palhaçada. Mas senão eu vou falar palavrão. A besteira que o ser humano anda fazendo, ela é grotesca, de fato. Com a natureza, né? Porque a gente sempre acha que a natureza é fora da gente, então vamos jogar fora. Não existe o fora, os ambientalistas falam. Então você está jogando para dentro da sua casa tudo isso. E é uma forma, o vírus, né? Ele se espalha no ar. Olha que interessante. Yansan extremamente presente, o Baluaê sempre constante, nessa história da passagem, das epidemias, da doença e da cura, e o quanto que pode aproveitar essa história toda e se curar da mente, se curar desses pensamentos tão ruins que a gente nutre. Vou parar um pouco de falar porque eu falei um pouco do que eu acho, por que eu estou achando importante conversar sobre vírus e espiritualidade. Eu queria tirar muito isso do campo da punição. Eu queria muito deixar nesse campo da ação e da reação. O quanto que fazemos enquanto humanidade. Eu sou filha de Obaluaê, eu sinto muito presente essa história da Terra como a Terra, não só o elemento Terra, mas o globo, os humanos juntos, presentes, e o quanto que a gente pode ser melhor. E eu acredito que estamos fazendo melhor, olha só. Eu não acredito que a gente esteja fazendo pior.
Quando vem as crises, eu acredito muito que é nela que a gente encontra um jeito de fazer diferente. As pessoas que hoje não estão se protegendo, ou que estão lá na praia, ou que estão nem aí, mesmo sabendo que pode dar algum problema e eu posso contaminar, essas pessoas, você imagina a historinha que vai acontecer com ela. Por um Deus punitivo que fala você, você. Não, por uma história básica. Não tem como eu fazer uma coisa e me retornar outra. Não tem, por mais que a física quântica fale, você pode jogar um negócio ali, pode voltar uma outra. Mas em relação a valores, não tem jeito eu ser sacana com você e o mundo me devolver flor. Não tem, não tem. Pode acontecer uma vez porque entrou ali na brecha, mas o restante é o eco mesmo. Não tem forma diferente, gente. Não tem. E eu acho que essa questão virótica, eu vou conversar mais do que eu fiz de pesquisa, porque eu fico falando que nem uma maluca, e eu faço pesquisa, eu sempre falo isso, e depois eu nem leio as pesquisas. Vou primeiro falar boa noite quem está aqui. Sejam bem-vindos, pessoal do Facebook, daqui a pouco eu falo com o pessoal do Instagram aí. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Para mim é bem bacana poder conversar. Edna, Rafaele, coisa mais lindeza. Vanessa, boa noite, lindeza. Aê, Lu, muito fofo, tenho visto suas postagens demais. Aê, boa noite, a Cida. Ai, Cida, boa noite. Ele é o próprio coronavírus do Bolsonaro, né? Gente, ele é. Só que não esqueça que o tal do Bolsonaro foi votado, né? Democracia acima de tudo, mas está difícil, né? Realmente é um vírus que a gente colocou. Então, se a gente pegar essa história do Bolsonaro, que a galera está fazendo desde ontem manifestações nas janelas, eu achei super criativo. Não aquela forma que foi da Dilma, que aconteceu, mas aconteceu que não pode ir para a rua, a galera foi a partir disso fazer essa manifestação. Ele caiu de paraquedas, tem um teve pessoas que votaram nele. Então, essa história da ação e reação, eu acho que ela fecha um pouco essa história como um todo, sabe? E a gente sai um pouco dessa culpa. A gente se responsabiliza pela cagada que a gente faz. A democracia é um pouco isso. Que eu não votei no cara, mas o cara tá aí. E a gente tem que respeitar, porque antes isso do que ditadura. Que as pessoas foram lá no domingo, nesse bando de coisa de coronavírus, o cara vai para a rua e as pessoas vão para a rua e ainda vão para a rua para poderem, ainda tendo a possibilidade de se contaminar e contaminar os outros, ainda pedem a ditadura, que é o AI-5. Então, fecha uma história que você fala, meu Deus, esse vírus, será que ele escolhe pessoas assim? Porque se escolher, leve esse moço, leva ele para dar uma passeada, para clarear as ideias e volta. Não estou falando para matar, não. Então, eu queria só ver vocês aqui. Aê, Rose! Aê, Pirucão! Pirucão, você é demais, Pirucão. Encontrei. Pirucão é o André. Tem uma galera que conhece o André aqui, a Edna, a Cida, essa galera que a gente fez uma história na Casa Mãe Guaciara. Que coisa mais linda. As pessoas, o André nem tá mais nessa casa, tá na casa da Mari, que é a coisa mais linda, né? Instituto Pedra d'Água, que é um parceiro das ações com os moradores de rua. É fenomenal o quanto que a gente pode, que não necessariamente você está fisicamente, mas você está com as pessoas, que é o que o vírus ensina um pouco pra gente. Quando a gente fala pro Malafaia e pro Edir Macedo que fecha a sua igreja para não contaminar, fecha a sua igreja, porque a igreja não é o físico. O rezar, o estar atento, o intuitivo, trazer as entidades em terra, trazer seus guias, mestres, Jesus, Buda, Alá, ele não precisa de um lugar físico. Esse lugar é o seu templo. É o seu templo. Eu acho que, de uma certa forma, muitos conceitos mudarão. Muitas coisas se aproveitarão que é o que a gente não olhava antes. Eu acho mais ou menos por aí. Pessoal aqui do Insta, boa noite também. Fico muito feliz que vocês estão aqui. De verdade verdadeira, acreditem em mim. Para mim, conhecimento é extremamente rico e o mundo tem. Eu costumo falar, minha mãe sempre assiste aqui, ela assiste no dia seguinte, talvez ela esteja aqui. Eu passei aqui rápido, pode ser que eu tenha visto ela.
me chama de Vavá e fala, Vavá, é muito bom que você sabe. E aí eu falo para ela, todo mundo sabe. A diferença é que eu sou cara de pau. Eu estudo sobre o tema, eu tenho cara de pau de ficar falando, mas a questão é que todo mundo sabe, eu acho mesmo. Amo este ser lindo. Quem lindo? Quem que você tá falando? Boa tarde, Vanessa. Ei, Claudinei. Aí, tem muita gente. Sua bênção, Maria Célia. Tem muita gente. A bênção, lindeza da Aline. Tem muita gente boa aqui, gente. Eu quero muito agradecer vocês. Custa tentar o Luiz Felipe do Echaguia. É um cara de pau. A minha mãe aqui. Tá aqui, mãe, ainda? Porque ela entra, depois ela sai. Minha mãe faz a lambança. Minha mãe é muito engraçada. Depois ela assiste no dia seguinte, que ela falou que ela assiste com mais calma. Ó, tem muita gente aqui, muita gente que eu ainda não conheço, que sejam muito bem-vindos. A nossa ideia é sempre quarta-feira eu conversar sobre um assunto, eu posso jogar uma enquete, mas você também pode sugerir algum tema, pode sugerir tema na página do Além da Letra, pode sugerir aqui nos directs do Instagram, pode fazer o que for. E a gente está construindo essa história também de fazer no YouTube, talvez na semana seguinte, porque agora é só 24 horas que permite fazer. E eu vou ler um pouco. Olha a Ruth! Ruth! Seja bem-vinda! Olha só, ela presente aqui na live. Escrevam aí o que vocês estão achando em relação a essa história da espiritualidade. Se vocês pensaram assim, meu Deus, será que é o fim do mundo? Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que só as pessoas maus, aqueles maldosos é que vão ser infectados? Será que... Porque uma coisa que eu sempre converso em relação à espiritualidade, que é importante, precisa se eliminar todas as questões materiais para que a gente consiga pensar de fato nas questões espirituais, senão fica extremamente um esoterismo de bobeira. O que eu quero dizer? Ai, mas o meu marido, ele não sei o quê, eu precisava fazer uma história para ele, olhar para mim, porque ele nunca olha para mim, porque ele não... Peraí, deixa eu te falar uma coisa, você conversa com ele? Vocês não estão mais se gostando? Talvez seja uma terapia, porque não necessariamente é uma coisa que a espiritualidade entra. Tem coisas materiais, diálogo, sabe? Uma coisa mais concreta do que tudo jogar para o espírito. É uma questão espiritual, uma questão calma. Ou, por exemplo, que as pessoas sempre correlacionam a história da doença com uma coisa que você fez, que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado nessa coisa automática que se faz. Então, a pessoa tem câncer, né? A pessoa já está super legal porque ela descobriu que tem um câncer. Dependendo do estado, dependendo do nível, dependendo de tudo. Aí você chega e fala assim, nossa, mas essa pessoa é raivosa, né? Ela guarda ressentimento por isso. Olha só, essa pessoa só podia ter câncer. Toma cuidado de falar isso. Porque não necessariamente a correlação é assim automática. A gente acaba vivendo uma história tão que a gente precisa entender as coisas que a gente já faz o A com B. Eu entendi, porque lá fora parece. A pessoa que passou pareceu. Ah, os cachorros? Pareceu. E a gente tava falando isso, né? É o espírito. Ai, até deu medo. Fez um barulho. Parecia um pássaro. Sabe aqueles pássaros, gente? Aqueles. Bom, voltando aqui, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse mecanicismo que a gente faz das coisas e poder absorver interessantemente. Eu vou seguir um protocolozinho que eu tenho feito uma pesquisa e depois eu mesma faço a pesquisa e eu mesmo vou pulando. Eu acho engraçado isso. E é assim, ó, os sinais do Apocalipse, né? Eu vou falar sobre... Em Mateus, fala da Bíblia, tá? E haverá fome e grandes desgraças em diversos lugares. Em Mateus você acha isso aqui. Quando abriu o quarto selo no Apocalipse, só que interessante. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que clamava, vem, esse animal que estava lá fora. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Naquele momento, era um momento um momento de muito sofrimento mesmo.
A Bíblia pode ser entendida por várias formas. Uma das formas é a história do povo mesmo, que foi escrevendo. Os apóstolos viveram, tinham o seu modo de ver, o seu conceito, suas predileções, a sua forma de viver, o que acreditava, o que não acreditava. A igreja colocou para dentro da Bíblia alguns escritos, outros elas não quiseram, que ficam como apócrifos, porque é balançar todas as estruturas. Escolheram esses. Tem muita coisa política na Bíblia. Nossa, você está falando mal da Bíblia? Não, eu estou falando de um estudo um pouco maior. Porque eu acho importante que a gente não ache que ali tem tudo. Na verdade, quando a galera fala, principalmente pastores neopentecostais, que ali é a voz de Deus, e que ali é uma interpretação de texto que você faz de qualquer jeito, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Falavam na Bíblia, que estava escrito, nos trechos, de que não podia ser homossexual. Aí o Luiz Motti, que é um líder, um coordenador, que agora eu não sei se ele está, mas de muitas histórias LGBT, ele mostrou para A mais B que tinha versículos que falavam que tudo beleza, homossexualidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Os olhares que se tem, às vezes se puxa a sardinha muito e a gente fica para lá, para cá, para lá, para cá e a gente acaba dançando nessa. É bom a gente refletir em que lugar que a gente está nesse momento da humanidade. De novo, acho que é a luz que está fazendo barulho. Acende e apaga, sabe? Uma luz de presença do vizinho. Essa cachorra ficou doida. Isso mesmo. Ó, tá ouvindo? É a besta do Apocalipse. E assim eu acho que a gente precisa pensar muito direito nas coisas mesmo, sabe? Chega, agora parou. Vai pra fora. Vamos. Chipa. Acabou. Alguns afirmam que a epidemia estava prevista por São Malaquias. Eu nunca tinha ouvido falar em São Malaquias. Na novela agora do Gin Tônica, que eu tô amando, que não vai ter mais por causa do vírus. Tá vendo? Vírus. Então, falando que uma epidemia estava prevista por São Malaquias, santo irlandês que viveu há 900 anos. Malaquias profetizou sobre todos os papas que viriam, e aqueles que interpretam o texto alegam que o Papa Francisco é o último a se sentar no trono de São Pedro e que em seu reinado doenças viriam a assolar a humanidade, fadada a ter a maioria morta por uma espécie de praga. Na verdade, as profecias de Malaquias existem, e como todas, em alguns casos, existem algumas que podem ser consideradas certas e outras completamente erradas. Tudo depende de quem lê e interpreta os textos. Outros, ainda mais ensandecidos, afirmam que tudo estava previsto de acontecer e que a doença foi lançada por um vírus criado em laboratórios pelos Illuminati. O grupo assim chamado nasceu no Iluminismo por volta de 1776. Da mente do escritor Dan Brown. Ele escreveu aquele esqueci o nome. Do Leonardo da Vinci, né? O Código da Vinci. Eles renasceram como uma força poderosa dentro da Igreja Católica. A ficção de Brown ganhou as telas e seus livros foram sucesso. Tudo, é claro, não passa de ficção científica, dos que se aproveitam aqueles que, para parecer ou por crer nas próprias loucuras, espalham pânico em tempos de uma nova doença. Tem que ficar de olho nessas coisas. Sempre tem gente maluca, viu, nessas histórias. O livro do Apocalipse prevê o coronavírus? É uma das pragas profetizadas do fim dos tempos? Se sim, isso significa que isso é apenas um prenúncio de coisas muito piores por vir? São pensamentos que a gente precisa fazer. Mas sem essa paranoia nem loucura dessa coisa do apocalipse, não sei o que, blá, blá, blá. Bill Gates observou num jornal que chama New England, de medicina, em fevereiro. Na semana passada, o Covid-19, que é o tal do vírus, começou a se comportar muito como o patógeno de uma vez em um século com o qual estávamos preocupados. E mesmo nesta fase inicial, o Covid já causou 10 vezes mais casos que a síndrome respiratória aguda grave. O coronavírus, o comentarista que estava falando lá, esse Michael, que estava dizendo essa história,
do Malaquias, ele incluiu na sua lista de 10 pragas que estão atingindo o nosso planeta simultaneamente. Vou ler essas 10. Exército de gafanhotos, lembra isso na Bíblia? Padrões climáticos extremamente bizarros, inundações sem precedentes, grandes terremotos, erupções vulcânicas incomuns, o coronavírus, a peste suína africana, a gripe suína, a gripe aviária e a gripe, outra gripe aviária, que tem vários nomes, H5N5, H1N1, blá, blá, blá. Isso sugere que seja um apocalipse? Ou é a variação sobre o mesmo tema? Na verdade, desde que o mundo é mundo, acontece. Teve aquela gripe espanhola, que acho que eu escrevi uma coisa sobre ela, não sei se vocês lembram, bem antigamente, que detonou, assim, muita gente, morreu muita gente. Essas epidemias acontecem. Hoje a população está muito maior, né? Então, as grandes cidades, vocês podem perceber que elas não foram planejadas para tanta gente assim, e tanta gente assim que a galera amontoa as pessoas, não se preocupa com saneamento, com habitação, com nada, vai amontoando aí, sem planejamento nenhum, pensam em carro, não pensam em gente, aí vai. As cagadas humanas é tenebroso que, de fato, o ser humano vai fazendo. E aí o Raul Seixas escreve aquela letra que é maravilhosa, não sei nem se é com o Paulo Coelho essa, mas ele escreveu falando o dia em que a Terra parou. Eu acho que ele é o grande profeta dos últimos tempos mesmo, que é, de fato, que se tem algum refletir, pode ser agora, como ser humano, como humanidade. É uma pena que, por isso, se matam pessoas extremamente inocentes, os mais idosos, pessoas com baixa imunidade, blá, blá, blá. Que é uma pena. É uma pena a gente saber que a gente pode correr esse risco sem ter feito um pulo como ser humano. Então, que esse vírus sirva para a gente refletir o que a gente se muita coisa boa. A gente está muito ensandecido nesses tempos, com essa correria. Eu fico imaginando para onde que está indo. Peraí, gente, peraí. Eu sempre tive essa vontade de, peraí, gente, peraí. Todo mundo dá um tempo. E como é possível dar um tempo, né? Quando você muda seu cotidiano, você continua vivo. Né? É engraçado, a gente às vezes acha que a vida tem que ser daquela forma, até precisar não ser. Né? Normalmente é com notícia de doença, quando a gente perde um dedinho, esse dedinho aqui que a gente não dá nem conta dele, é quando a gente perde ele que a gente não sabe, meu Deus, como ele faz falta, faz mesmo, faz o exercício sem ele. Ele faz muita falta. Então, às vezes a gente vê o positivo na falta mesmo, né? Então, tem várias teorias disso do que eu tô falando, mas não paro de falar. Vocês querem falar, gente? Eu falo. Sou de João Pessoa e tem um caso de coronavírus, estamos preocupados. Você tem um caso perto de você, Ronilson? Putz, é horrível. Me fala um pouco disso aí. Quem que tá aí com o coronavírus que você conhece? Tem bastante gente, eu quero muito agradecer, muito mesmo, gente. E é um pouco isso de qual é o cavaleiro do apocalipse é aquele que fica achando brecha, que é importante para manipular, que é importante para ganhar. Eu fico muito pensando nessas histórias dos caras que não querem, principalmente os neopentecostais, não querem fechar a igreja, porque eles manipulam ali, né? Tá ali. E é uma loucura. Eu espero que essas pessoas entendam ali dentro, que estão ali, que não é para ir. E é em prol de uma história de ser líder religioso,
da gripe, que era a gripe espanhola, né? Agora que eu tinha feito aqui, ó. Se espalhou enquanto os soldados estavam respectivos vírus. Essa história toda de... Uma amiga minha falou, não vamos falar sobre fronteira. Fronteira. O vírus não tem fronteira. Essa história inteira da globalização, que o ser humano também fez uma coisa pasteurizada, que todo mundo seja igual, e não é. A história do sem fronteira é que a gente possa ser diverso, que a gente possa entender um ao outro, que a gente possa respeitar um ao outro. Não todo mundo usando Nike, não todo mundo usando Puma, mesmo que seja falsificado. É uma loucura. A gente não entendeu que esse sem fronteira é dar a mão mesmo com sotaques diferentes, formas diferentes, raciocínios diferentes, né? Tudo que aconteceu com os refugiados, essa história política toda de que aqui entra, aqui não entra, aqui não vai, que a única que foi lá e falou aqui na Alemanha todo mundo pode entrar e deu uma repercussão absurda e todos os lugares não pode. O vírus falou, deixa eu falar um pouquinho. Eu vou pegar gregos e pegar pobre e rico, é lógico que quem não tem acesso ao saneamento básico, às coisas básicas, a quem está na rua, esses são os mais assolados sempre. O que eu estou querendo dizer é que ele pega geral nesse sentido de que você pode ser rico, eu posso ser pobre e eu posso pegar da mesma forma. Eu não vou me tratar da mesma forma, mas eu vou também pegar. Ele mostra um pouco essa não fronteira, que é o que sempre foi falado na humanidade, da importância de sermos sem fronteiras, não iguais, porque eu não acredito nisso. Eu não quero ser igual a você, nem você igual a mim. Não seja igual a mim, que é uma roubada. A gente precisa ser diferente. O que a gente precisa ser igual é nos direitos. Direitos sociais, direitos de lei, etc. Agora, sermos iguais, que a galera somos todos irmãos, não somos. Somos humanos. Tem gente que eu quero passar bem longe. Eu sei que somos humanos. E olha, estão fazendo panelaço aí. Xoxô Bolsonaro. Ó, viu? A galera tá falando, Rose. Eu acho que a gente tem que olhar para os países que está acabando. Ativar, Rose, tem que ativar a solidariedade que a gente tem na vizinhança, de um ajuda o outro, mesmo não tendo contato físico, não se sentir isolado, porque aqui, ó, nós estamos ligados aqui, as pessoas aqui do Instagram, do Facebook, estamos aqui ligados. Então a gente não pode se sentir sem ajuda, sem gente, porque está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. Pelo menos essas pessoas que estão aqui, sim, estamos no mesmo barco. Então seria interessante a gente poder sair desse pavor e olhar em volta e saber que a gente tem que se proteger e que a vida vai seguir assim por enquanto. Mas não deixe isso preponderar, porque eu não sei por que está te pegando. Não sei se você tem baixa imunidade, se já teve um histórico, né? Eu não conheço também a sua vida a fundo, mas o que eu estou querendo dizer é, na medida do impossível, a gente poder não ficar em pânico, porque é sério, né? É uma história séria. Eles estão fazendo essa história inteira porque se não fizer, a gente não ficar resguardado, o sistema médico não vai ajudar, não tem como, não tem como. A expectativa é que a coisa piore mesmo, porque agora a gente está no começo desse surto, então você imagina só, as pessoas não têm noção. No Pará desceu um barco de gringo que a galera não se protegeu. Então a gente não sabe, o que eles estavam querendo pegar no começo é mapear quem é que está e andou com quem. E esse aí já põe na quarentena para não pegar, porque ele pega muito fácil, né, esse vírus. Ó, mentira, isso é a garganta que eu não paro de falar o dia inteiro. Hoje eu fiz muita reunião assim, desse jeito, não tem nada. Eu acho é isso, de precisa se resguardar, ainda bem que tem internet, ainda bem que tem coisas, mas não cria pânico.
Então, e ativar a solidariedade de alguma forma, não comprar 700 milhões de papel higiênico. Até uma pombagira que estava em terra esses dias falou, as pessoas não limpam a cabeça, né? Porque só querem lavar a mão, mas não lavam a cabeça, não lavam os pensamentos, não renovam os pensamentos, por isso que compra papel higiênico. Só tem merda, literalmente falou assim. Tem que ser pombagira mesmo para falar desse jeito, mas falou de uma forma classuda, mas um ensinamento bárbaro. Bárbaro. Então, eu acho que a gente precisa estar muito lúcido. A gente não pode entrar numas apocalípticas, não. Não, não pode. Não pode. Estamos vivendo um momento drástico, um momento trágico, mas precisamos estar firmes, fortes e se prevenindo, né? Temos que nos prevenir, não adianta. Quem mais quer falar coisas aí, gente? Que eu tô aqui. Muito bem, vocês ficam quietinhos aí, eu só falo, vocês podiam falar, que nem a Rose falou, gostei da sua posição de estar com medo. Aí, Perpétua, também tô com saudade, você não entrou mais, né, Fia? Agora entrou, muito bem. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa para dizer sobre o coronavírus e a espiritualidade do que eu tô lendo. Vou terminar aqui de ler umas coisinhas. Vocês sabem do histórico, todas essas coisas não vou. Por que nem todos são contaminados, né? Por que uns morrem, outros não? Isso é interessante da gente pensar. Por que aquela pessoa foi infectada, o outro não? A gente pode falar materialmente, porque a pessoa não se preveniu, porque a pessoa estava com alguém que estava com o vírus e não sabia. A gente pode explicar. Mas é interessante a gente entender isso. Por que essa pessoa morreu com isso? Ela morreria? Tem isso? Já está escrito lá, vou morrer dessa forma? Vocês acreditam nisso? O que vocês acreditam? Será que está tudo predestinado? A forma que vai morrer, o jeito que vai morrer? Como que é para vocês isso? Vocês pensam nisso? Esse medo que tem é o medo da morte, da sua morte, da morte de gente perto, é a morte pensar que, nossa, o mundo vai acabar com tudo isso, e agora? Dessa forma que estava andando, ele já está se modificando, viu, gente? Eu acho que essa é a grande ocasião de quando acontece uma história dessa, né? Como aconteceu com tsunamis, quando acontece com desastres naturais, mesmo a natureza se modifica, né? Não tem jeito. Não sei se vocês viram Veneza, que é uma cidade lindíssima da Itália. Ela é formada por água, tem vários canais, as pessoas andam de gôndolas, é uma cidade muito bonita. E parece que pela primeira vez, não sei depois de quantos anos, talvez 60, 70 anos, não tenho esse registro agora, as águas ficaram extremamente limpas com essa história inteira, porque não teve tanto movimento, porque as pessoas não estavam lá, porque o ser humano ele vai cagando mesmo, né? Estraga a natureza, joga latinha, joga cuspe, joga tudo. E vamos aí, vamos tirar foto. Na hora que a natureza fala, ei, deixa eu falar uma coisinha aí, peraí. Nós somos um só. Eu, você, eu, natureza, ser humano é um. Tem que dar uma parada. Como a gente é bem pequenininho comparado à natureza, comparado a esses grandes mestres que nos guiam, eles falaram, cara, vamos falar para esse ser humano, não é possível, porque não está dando nem para ajudar mais. Ai. Santo Agostinho, em 1862, em Paris, fez uma observação sobre as afinidades e desafios enfrentados pelos espíritos nos mundos expiatórios. Eles chamam assim a questão da Terra, né? O mundo da expiação. A Terra lhe seria fornecida como um dos tipos desses mundos. É verdade. As variedades são infinitas, mas têm como caráter comum servir como local de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Vixe, eu sempre fui rebelde mesmo. Esses espíritos aí têm que lutar de uma vez só contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as... O Evangelho segundo o Espiritismo, isso.
Não há acasos. É claro que uma epidemia assusta, preocupa, mas é interessante que se tenha esses conceitos espirituais em evidência antes de se arriscar a qualquer observação. Pois Deus, em sua perfeição e misericórdia, atua através de leis também perfeitas e misericordiosas para que o progresso seja atingido em toda a sua criação. Por isso não há acasos. Nós estamos a Deus dará. Tem uma força maior, essa força da natureza, essa força dessa vibração constante e positiva, que a gente precisa também vibrar ali. A gente precisa estar conectado nessa história. E quando a gente agride a natureza, quando a gente agride o outro, quando a gente sacaneia, a gente está vibrando mais para baixo. E aí a vibração vamos aí. E não tem como não, né, gente? Não tem como. Vai pelos poros. O ser humano precisa refletir. A gente precisa refletir e fazer diferente. O amor é o poder, de fato. O amor é quando a gente sente que a gente precisa ter cuidado com a nossa casa, que é o nosso corpo, e cuidado com a sua casa, que é o seu corpo, cuidado com o seu pensamento, com o seu jeito de ser, respeitar. Eu não preciso concordar, mas eu preciso te respeitar. Eu preciso aprender com você. E a gente está vivendo num de ódio, né, o mundo inteiro. Chega uma hora que os seres mais positivos, mais lá em cima, mais vibrantes positivamente, eles chegam lá e falam: ei, parou a brincadeira. Vamos recomeçar em alguns pontos aqui. Vocês já cresceram nisso, cresceram naquilo, mas agora para a gente dar uma equilibrada nisso aqui, a gente vai precisar refazer algumas coisas. E é isso que estamos vivendo. Esse momento do refazer. E o ideal é a gente refazer sem medo. Rose, se você puder não ter medo, mas ter ação, uma ação que começa dentro da sua casa mesmo, limpando o ambiente mesmo, vibrando mesmo, rezando mesmo. Tem vários experimentos que já disseram de correntes entre um tsunami e outro, o quanto que diminuiu a força do tsunami. Concretamente, não diminuiria. A força da reza, a força da vibração positiva é extremamente importante. É uma ação. Rezar é uma ação. Quando eu penso em você nesse momento, quando eu penso na humanidade, eu paro 10 minutos da minha vida para que isso eu possa conectar nessa humanidade, a humanidade em mim, não tem como não reverberar. Mas aí a gente precisa estar conectado, não com o medo, não com o pavor, mas com a certeza de que esse momento que a gente está vivenciando faz parte. E faz parte de um momento muito maior, que essa vibração positiva ela tem que reinar. Essa vibração negativa ela não tem que reinar. Eu não estou falando que os infectados, não estou falando nada disso. Estou falando que o vírus tem essa limpeza. Ele vem pelo ar, vem por Yansan. Yansan não tem como não ventar e limpar, não tem como. E ficam alguns, não ficam outros. Quem é que fica e não fica é um pensamento que a gente pode ter. Putz, por quê? Aquele foi, aquele não foi, aquele foi, aquele não foi, porque aquele... É interessante a gente refletir. Gente, são 8h54 e estou aqui falando que nem uma matraca trica e vocês aí quietos. Doutor Leandro, você entrou agora. Você não sabe do que eu falei recentemente sobre umas mensagens de uma lindeza, de uma pombagira nesses dias aí. Falei dela e você entrou. Axé, meu filho. É isso, gente. A Adriana falando que fala mais de expurgo, posso falar. A Perpétua falando esse é um momento de reflexão mesmo. Temos que ter atenção, cuidar mesmo, não desesperar isso. Christian, meu amigo, você é inspiração para mim aqui em Goiânia e para nós no nosso terreiro, viu? Christian, você é um presente que Deus me deu, que eu fico muito emocionado. O Christian, a gente se encontrou nessas histórias de posts e a gente hoje somos irmãos. Eu
ele pensa em mim, não tem nada de amoroso nisso, caso vocês estejam pensando nessa maledicência. Brincadeira, Cristina. A gente é irmão virtual. E nesses tempos de coronavírus, que não se pode ter vivência física, é uma dádiva a gente ter se conhecido antes do coronavírus e não sabermos da nossa existência física. É interessantíssimo. Eu te agradeço, Christian, por essa relação que você não tem noção. Lindo que você escreveu. Muito obrigada a todo o seu povo e ao povo do seu terreiro e a você na minha vida. Eu acho que é um pouco desse aprendizado do que a gente pode fazer, o quanto que a gente pode se conectar com os outros. Eu não sei de várias coisas da vida dele, ele também não sabe da minha. A gente só sabe que a gente está ligado. Isso é um pouco que o vírus ensina. A gente pode estar ligado de alguma forma. E é importante que sejamos extremamente conectados a essa realidade. E se está acontecendo, a gente precisa fazer alguma coisa. O que não pode é fingir que não está acontecendo. Está acontecendo porque a humanidade produziu esse vírus. Certo? Por vários erros, por várias ocasiões. É muita gente. E isso ocasiona vírus mesmo. As epidemias, tudo isso que a gente já conversou. Se isso a gente criou, a gente pega esse negócio aí e resolve. Ah, mas não fui eu, não fiz nada. Não, independente de quem seja, está aqui presente em nós. E a gente precisa resolver esse problema. Como humanidade. O vírus veio mostrar pra gente que isso aí, gente, é de geral. Isso é de geral. Não é de lá, nem de cá, nem de quem nem votou. Ninguém votou. Mas a gente propiciou que ele existisse. Então, vamos propiciar que tenha o melhor desfecho. E eu acho que é um pouco isso que a gente precisa pensar. Todas as questões que existem, do Aipoque a Chuí, da China à Iugoslávia, a gente tem a ver. Somos humanos. Certo, gente? Então, é um pouco isso. Faltou algumas coisas para variar, porque eu falo que nem uma matraca trica. Mas eu quero deixar para vocês essa mensagem, por isso a gente fez essa enquete. Tem outros temas, tem os outros dois que também foram votados, eu vou fazer na sequência. Tem Yansan e tem um outro que tem a ver com de morte, que eu vou falar também. E aí, na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente se encontra. Fica gravado. Quem chegou agora, Chica da minha vida, minha chicona, lindeza pura. Fica gravado na página do Facebook, além da letra. Na próxima semana eu também vou mandar o link para vocês do YouTube, porque também fica mais bacana por ali. Perpétua falando, vai encerrar em 1 minuto aqui no Instagram. Nossa energia, nosso amor é muito maior que o contato físico, exatamente o que você acabou de falar, não precisa do físico, e sim do sentimento verdadeiro. É isso. Amor é isso. Vamos falar de Egunitá. Então, Egunitá não é um orixá que eu domine, mas a gente pode conversar sobre isso nas próximas. Mas eu tenho 2 lá das enquetes que eu vou fazer. Escreve lá para mim também. A gente conversa. Vixe Maria, não é a garganta de quem não para de falar. Muito obrigada, pessoal do Instagram. Muito obrigada por eu poder me expressar com vocês e vocês se expressarem e a gente poder ter esse contato. Mesmo. Um grande beijo. Preciso encerrar porque ele termina em 1 hora. Tinha 54 pessoas assistindo. Fiquei feliz nesse momento de coronavírus. E porque eu aprendo muito falando, sabe, gente? Voltando agora aqui, tomando um pouquinho de água. Obrigada por tudo. A gente não faz esses outros temas na sequência. Já que a gente fala do vírus, do ar, etc., vamos falar sobre Yansan. Bastante gente votou. E a gente fala sobre ela, então. Tá certo? Alguém tem mais alguma coisa? Ô, Júlia, você acabou de dizer. Você tá... Aí, sempre admirável e enriquecedor sua... Pirucão, você é demais, Pirucão. Te adoro ainda, meu irmão de sempre. Obrigado. Cida falando isso, ser feliz e fazer o próximo feliz. É isso. É isso. É isso. É isso. Júlia, gatinho, bonito demais. Sorrir, conversando com vocês. Me ensina muito. Sei que faço umas bobeiras, falo umas bobeiras, mas o ensinamento é esse mesmo.
é o poder estar em exercício e poder ter vocês como cúmplices. E espero muito que com o vírus a gente seja mais forte, não infectados, mas com vírus presentes na humanidade, que a gente consiga pensar na natureza como um todo e que a gente possa ser melhor, porque é isso que estou ensinando, de bater na nossa porta. Ei, galera, vocês vão ser melhor ou vai começar essa pasmaceira aí? Então é isso, que sejamos bons, que a gente sabe que a gente junto, a gente pode ser mais forte e melhor. Um grande beijo. Obrigada por tudo. Até a quarta-feira que vem às 20 horas. Obrigada mesmo, mesmo. Beijo.